A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, a toda quanto estão assistindo esse vídeo. Que Deus vos abençoe grandemente. Amém? Nós vamos dar início agora a um tema que é este. A cruz de Jesus não tem significado para mim. A cruz de Jesus não tem significado para mim. É sobre este tema que nós vamos tratar a partir de agora. Amém? Quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Milhões e milhares de pessoas, passado, presente, e isso acontecerá também no futuro, não compreende o propósito pelo qual o Filho de Deus entregou a sua vida no Calvário. O sacrifício do Filho de Deus, a profundidade disso, a grandeza desta obra, de Cristo na cruz do Calvário. Tem muitas pessoas que ouvem falar de Jesus, vê várias religiões proferindo o nome de Jesus, e até mesmo pessoas que são conversas, pessoas que estão convertidas em Cristo Jesus, ainda não compreenderam ainda essa profundidade, a profundidade do sacrifício do Filho de Deus. Por que que Deus enviou o seu Filho? Por que que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo? Por que que o mundo precisa ser salvo? Faça-se essa pergunta a você mesmo. No versículo 17 está aqui que Deus enviou ele ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E por que que o mundo precisa de salvação? A gente entende por essa expressão salvar alguém quando está em perigo, prestes a morrer. A pessoa quer salvar, quer tirar, quer resgatar. Então a gente se entende essa expressão salvar o mundo. Mas por que que o mundo precisa ser salvo? Vamos ler Mateus capítulo 18, versículo 11. Mateus 18, versículo 11. Está escrito assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. E o que se perdeu? O mundo. O ser humano, por conta do pecado. E nós vamos entender aqui, dentro desse tema, a cruz de Jesus não tem significado para mim. Por que esse tema? Porque milhões e milhares de pessoas não dão valor a isso, por não entender a preciosidade e a grandeza que está no sacrifício de Jesus. O que o homem perdeu ao princípio, no Éden, e o que o Senhor trouxe ao homem através do seu sacrifício. Por isso que muitos não compreendem, não entendem essa profundidade. Amém? Mas nós vamos compreender. A início, nós lemos Evangelho de João capítulo 3, e você vê aqui no versículo 19, que ele fala que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque muitas pessoas serão condenadas. Porque a luz, que é o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar o mundo, mas os homens, ou seja, grande parte, não aceitarão essa luz.
não receberão esta luz. E não recebendo essa luz, essas pessoas permanecem em trevas. Não tem luz porque está nas trevas e permanece nela. Então, o texto é bem claro no versículo 19. A condenação é esta, ou seja, pessoas serão condenadas. Pessoas serão condenadas porque rejeita o amor incondicional de Deus. O versículo diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, com tão grandeza, que Ele deu o seu Filho. Uma pergunta eu faço. Será que eu daria um filho meu para salvar outra pessoa? Você daria a sua filhinha, o seu filho, para salvar outra pessoa? Certamente não. Certamente não. Mas Deus deu. Mas Deus deu o seu Filho. Por isso que aqui está dizendo, porque Deus amou o mundo. E amando o mundo, Deus não poupou nem o seu próprio Filho, mas antes entregou por amor de nós. Então, existe um juízo. A cruz trouxe salvação e regeneração para aqueles que recebem esse sacrifício. Mas para os que não recebem, trouxe juízo e condenação. É a justiça de Deus. Deus já pagou o preço pela sua vida. Deus já comprou você pelo sangue dele derramado. Amém, meus queridos? Verso 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Todo que faz o mal aborrece a luz, rejeita a luz, porque a luz é só bondade, amor, misericórdia, é os atributos de Deus, bom. E mal, as pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, as pessoas rejeitam, porque as pessoas não querem deixar as obras más de lado, pois servir a Jesus é andar em conformidade à vontade dele, é ser imitador de Jesus. E ser imitador de Jesus, é lógico que a pessoa não vai praticar o mal, mas sim o bem, que é Cristo, que é a luz do mundo. Então muitas pessoas não vêm para a luz para não ser reprovadas as suas obras, porque quando vem para a luz, a prática do velho homem, de outra hora, fica no mundo. O velho homem e o novo homem. Você vai ver sempre essa expressão, o velho e o novo. Quem é o velho? É o velho homem que não conhecia a verdade. Quem é o novo? É o novo homem que conhece a verdade. E por conhecer, pratica e vive esta verdade. Então muitos não vêm, porque não quer deixar as más obras e permanece em trevas. Eu quero ler aqui Evangelho de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? O Senhor, o versículo 32 eu quero ler também. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus não poupou nem o seu próprio Filho, versículo 32 de Romanos capítulo 8. E você vai entender, Paulo está trazendo isso do que João escreveu. O capítulo 3, o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, Ele não poupou o seu próprio Filho, por amor ao ser humano, por amor a nós. Amém? Então veja, irmão, que tamanho amor que Deus tem pela humanidade. Por você que está assistindo esse vídeo. Por mim, por todos aqueles. Por todo ser humano, independente da sua religião que ele pratica neste momento, por não conhecer a verdade. Mas o amor de Deus, ele tem que ser aceito. Ele tem que ser aceito. O sacrifício do Filho de Deus, onde está o amor de Deus derramado pelo seu Filho na humanidade, na terra, precisa ser aceito. Eu preciso ouvir, me arrepender e aceitar esse tão grande amor na minha vida, que Deus deu por mim. Que Deus deu por mim. Amém? Nós vamos agora para Gênesis, para o princípio, para nós entender
né, o que aconteceu no princípio e por que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Qual é o propósito pelo qual Deus enviou o Filho? Qual é o propósito de tamanho sofrimento? Antes eu quero ler aqui Isaías 53, a partir do versículo 2, que está escrito assim: porque foi subindo como renovo perante ele e com raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Verso 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentaram nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele causa alguma. Verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o versículo 4, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Verso 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 7, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Verso 8, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Verso 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Assista o próximo vídeo. Amém?